Seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de tatuagem Expert 2.0. Bom, nessa aula a gente vai fazer esse desenho bem bacana, que é no pontilismo de arraste, tá? É um desenho que tem bastante detalhes, tem que ser feito com uma precisão incrível, muita paciência e tomar bastante cuidado para não perder o seu decalque, ok? Então, esse tipo de tatuagem a gente vai usar agulha bem fininha, de 3 pontas, com a ponta bem avançada, em torno de 3 milímetros para fora da biqueira. Mas isso é só para que ela não fique encostando na pele, entendeu? Para que a biqueira não fique encostando na pele, para não ter problema de ficar borrando demais, né? Então, quando você trabalha com a agulha bem avançada para fora, você tem que ter cuidado para não acarcar demais, tá? Nesse tipo de desenho, geralmente é assim, bem suave, aos poucos, entendeu? Vai fazendo alguns traçados que são os mais importantes, fazendo as marcações, né? E o sombreadinho já de arraste, né? Para poder ir dando os primeiros detalhes, ok? Então, vamos acompanhando aí, porque a técnica é sempre assim, tá? Com bastante cuidado para não perder o decalque. Isso é o mais importante de tudo, tá? É bem importante que seja feitas as marcações, né? Primeiro, os detalhes mais importantes, mais básicos ali, para depois, numa sequência, a gente ir reforçando e deixar o contraste mais bacana em relação à luz e sombra do desenho, né? Então, essa primeira passada é mais para marcar mesmo os detalhes, para não perder o decalque, e aí depois, na sequência, vai ser feito um preenchimento mais forte, mais pesado, para dar bastante contraste. Então agora no início, com bastante cuidado, só marcando, fazendo os pontilismos, os traçadinhos onde precisa fazer os detalhes ali, as marcações, né? A máquina trabalhando bem rápido, em torno de 9 volts, mas ela tem que estar bem ajustada para essa velocidade, para poder fazer uma qualidade de perfuração superficial, mas colocar a tinta de uma maneira que fique bacana. Então são movimentos rápidos, né? Para fazer o arraste, você já está acostumado com esse tipo de técnica, e é só ir fazendo o preenchimento. Vamos seguir adiante. Fazer essas primeiras marcações para não perder o decalque, né? Você pode usar uma tinta mais diluída para ficar mais fácil até para você trabalhar na realidade, porque ela não vai manchar muito e na hora de você limpar fica mais fácil de você limpar sem ter que esfregar para não tirar o decalque, entendeu? Então você pode usar aí uma tinta para sombreado, né? Para fazer um degradezinho, e aí ela vai tonalizando aos poucos. Depois você vai usando a tinta mais pura, né? Que seria 100%, para poder fazer os fechamentos onde for necessário, escurecer um pouquinho mais, para poder dar essa sensação de relevo e a profundidade, né? O degradê ali, para você poder fazer e ficar bacana. Então, sempre lembrando que você tem a ponta da agulha comprida, mas não pode aprofundar demais na pele, para não causar ali estouros na pele e borrões, né? Então tem que ir aos poucos, bem suave, tem que ter a mão bem firme. Por isso que eu deixo claro que o treino é muito importante. Então, você treinando bastante, você vai pegar uma leveza na mão que todo profissional precisa ter, né? Só lembrando também que esse tipo de desenho, geralmente a gente não faz copiado na mão, né, o decalque. A gente imprime na impressora Epson LX300, que é uma impressora matricial. Ela é ótima para fazer esse tipo de decalque, porque você tendo a imagem ali, você prepara no Photoshop e você vai ter uma qualidade bem grande em relação aos detalhes, né, os pontos ali, para você poder ficar mais confortável na hora de fazer o seu desenho ali na pele, sem ter que ficar se preocupando muito em olhar no desenho original, porque todos os detalhezinhos onde precisam ser preenchidos já saíram juntamente com o decalque, né, as partes de sombreado. Mas como a impressora ela não bate muito forte para fazer um decalque mais nítido, né, tem que tomar cuidado
porque some muito rápido, né? Ele vai apagando muito rápido, então na hora de fazer limpeza tem que ser só encostando o papel toalha ou o paninho toalha ali, de preferência pouquinho úmido só, não muito úmido, para que não retire, né, o restinho da cor que tem ali ainda na pele, o decalque. Balanced by the pound, surely never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it cause so freak what you heard. Rolling with the fatness, you never quite know what that happens. You got to pay to play, just for sure they bang bang to look your way. I like the way you work it, top notch, trump tight every day. A técnica do pontilhismo de arrasto, né, usada nesse desenho, é a mesma para toda a extensão do desenho. Ali você vai marcando, fazendo os detalhezinhos bem fininhos primeiro, para depois você fazer a entrada do sombreado e ir escurecendo posteriormente. Caso você queira, você pode já ir fazendo os detalhes e escurecendo também em algumas partes, né? Com bastante cuidado, porque como você está trabalhando com 3 agulhas, tem que tomar bastante cuidado para você não ferir a pele, não aprofundar demais, para que isso depois não dê um problema de cicatrização. Então, você pode já ir fazendo o traçado, fazendo o pontilhismo e já preenchendo, dando um pouco de profundidade também, onde você achar melhor, se você quiser já ir levando pronto o desenho. I'm hunting, looking for a comer. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. Sempre lembrando que quando é desenho nesse estilo, muito detalhado, todos os detalhes têm que ser muito precisos. A sombra, todo o degradê ali da sombra, né, de profundidade e luz, tem que ser muito bem pensado, tem que ser acompanhado no desenho original também para você não se perder. E você saber aonde você tem que escurecer bastante e onde você tem que deixar os meio tons, né, para ficar mais suaves, para que dê aquela sensação de profundidade e luz também, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado
e aos poucos você vai reforçando, escurecendo, vai arrumando os detalhes dos contornos, né, que foram só colocados no início para fazer uma marcação do decalque. Então aí na sequência você vai fazendo todo aquele trabalho de escurecimento e já deixando a tatuagem pronta. Olha só, você vai fazendo os detalhes onde você acha que é necessário fazer traçado e escurecendo aos poucos todas as partes que são necessárias também para dar profundidade no desenho. Como você pode perceber, aos poucos o desenho vai tomando forma e vai ficando muito bacana. Ele dá uma impressão de que seja assim como uma estátua, né, na realidade, por causa desse detalhe de pontilhismo, de arraste, né, ele dá uma sensação muito bacana no desenho de que foi feito em forma de pedra, né, ele tem uma textura bonita, é bem bacana. Apesar de ser muito difícil e demorado de ser feito, para você conseguir esse objetivo de qualidade, né, tem que ter muita paciência, muita precisão, mas nada que um treino caprichado várias vezes antes de fazer esse tipo de trabalho não te dê a capacidade de produzir uma tatuagem dessa sem problemas. Então olha só, agora já reforçando mais, escurecendo mais os detalhes onde é necessário, né, porque já que a primeira passada já está pronta, que foi para a marcação do detalhe, agora já pode ir finalizando os detalhes sem problema nenhum para ficar cada vez mais bonito o desenho. I'm hot just like an oven. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. Agora com bastante cuidado, né, fazendo os detalhes mais precisos, fazendo todos os contornos onde precisa ser colocado linhas para fazer a marcação, dando os detalhes de sombra em alguns lugares, de luz em outra, deixando cor de pele na realidade, né? E fazendo todo aquele preenchimento que é necessário na tatuagem para que fique um trabalho de qualidade. Então, conforme você vai escurecendo algumas partes, você vai percebendo que tem necessidade de ter contorno em alguns locais, entende? Então, você percebendo essa necessidade, você vai fazer os detalhes de contorno na maneira mais legal ali, para que não fique muito grosseiro. Então, dá para você perceber a qualidade que fica esse tipo de tatuagem. Por isso, a gente chama esse tipo de trabalho de pontilhismo de arraste, porque o degradê do sombreado da tinta vai ficar totalmente em forma de pontos, né? Então, é um tipo de trabalho diferenciado do trabalho tradicional que a gente faz com sombra. Legal, agora a continuação, né, desse fechamento. Agora vai ser colocado um leão do outro lado daquela tatuagem que já ficou pronta agora há pouco. Então vai ser no mesmo estilo de pontilhismo também, para que seja uma imagem que quem olhar vai imaginar que foi feito de uma vez só, mas foi feito em duas sessões. Tá? Então foi escolhido o desenho no mesmo padrão. Você pode perceber que o decalque é um decalque impresso na impressora, tá? E esse tipo de decalque é o que mais facilita para você poder trabalhar em relação ao pontilhismo. Na hora de fazer esse tipo de decalque, tem que passar muito pouco líquido de decalque para que ele não borre, né? Porque tem que sair muito perfeito os detalhes para você poder fazer o segmento legal sem ter problema de borrar e você perder a noção do que você está fazendo. Pode perceber que a ponta da agulha está bem avançada, está em torno de uns 4 milímetros, para poder fazer o traçado sem ter perigo de jogar muita tinta em cima da pele. Então você percebe que parece uma caneta passando na pele, nem parece uma máquina de tatuagem. Então essa técnica é usada dessa maneira, mas você pode perceber que a profundidade que é colocada na pele é muito mínima, é coisa de 1 milímetro
ou menos talvez, entendeu? Então vai ser passado várias vezes, é uma tatuagem que não pode machucar muito a pele, porque esses traços eles têm que ficar delicados depois de cicatrizado. Então se aprofundar demais, já vai dar um estouro no traçado e fica ridículo depois que tiver cicatrizado a tatuagem. Então o cuidado com a profundidade é muito importante. Então você vai fazendo, já escurecendo algumas partes, engrossando os contornos onde você quiser dar um realce, e aonde você quer a cor mais clara, você vai trabalhar com o pigmento mais diluído e depois você vai pegar o pigmento puro para fazer um preenchimento mais escuro em alguns locais. Não é um preenchimento sólido, tá? É um preenchimento mais escuro com a tinta pura, né? E você vai só escurecer, mas mesmo assim ainda vai ficar pontinhos brancos, né, cor de pele. Quem olhar de longe vai dar a impressão que foi preenchido, mas não é preenchido não. Então fazendo os detalhezinhos das unhas bem cuidadosamente, né, para que fique uma qualidade bacana, que é muito importante, né? Esse tipo de desenho não pode ter pressa para tatuar, ok? Você tem que ter bastante tempo disponível, o seu cliente também tem que estar muito afim de aguentar a dor numa boa. Se quiser usar um anestésico, melhor ainda, porque aí te dá liberdade de trabalhar por bastante tempo sem ter transtorno da pessoa ficar reclamando ou mexendo. Então, usando o mesmo tipo de técnica, né, que foi usada na outra tatuagem, essa daqui também tem que seguir o padrão para poder ficar uma qualidade bem parecida entre as duas imagens, né? Já que elas estão juntas no mesmo local, no braço, o fechamento, né? Então tem que ficar o mesmo padrão de qualidade. Então olha só para você ver a leveza que é passado os traços para poder fazer o tipo de marcação e colocar os pontilismos. Você pode perceber nessa hora aqui que está sendo feito os pelos, né? Como é passado suavemente, que não chega nem marcar muito profundo, entende? Então olha só, bastante leveza na profundidade que você vai colocar, você não vai acarcar demais, porque justamente se acarcar demais, vai escurecer onde não deve, né? Então com bastante cuidado, vai fazendo todo o traçado ali, e só alguns locais você vai escurecer onde for necessário. Você pode perceber que na hora de fazer a limpeza é só encostando realmente o papel toalha na pele para tirar o excesso, entendeu? O papel toalha está seco justamente para não tirar o decalque. Isso que é muito importante, porque se perder esse decalque aí tem que desenhar na mão livre, no freehand, aí fica muito complexo. Não é todo mundo que consegue dominar essa técnica de desenhar diretamente na pele, e também levando em consideração que vai ficar a imagem diferente do original, né? Agora no rosto do leão chegou a hora de fazer o sombreado mais suave primeiro, para fazer a marcação, e depois aos poucos vamos escurecendo na maneira que for necessário os detalhes, tá? Mas a princípio só fazer aquela marcação básica
fazendo algum traçado leve, né, só para marcar a parte da imagem, e depois vai ser reforçado, esses mesmos contornos vão ser escurecidos na maneira que for necessário ali. Mas você pode perceber que é tudo bem tranquilo, não é feito todos os detalhes de uma vez, só os traços mais básicos, e depois sim, depois que já tiver aquela primeira fase, aí vai escurecendo aos poucos, onde for necessário, engrossando os contornos e colocando mais tinta pura. Esse primeiro traçado geralmente é feito com a tinta bem mais suave, mais leve, né? E agora sim, fazendo os traços com a tinta mais pura para que fique um tom mais forte realmente na pele e que a gente possa diferenciar o contraste das partes mais claras. Nesse tipo de trabalho, detalhes de olhos e boca é muito importante, porque são as partes mais essenciais do desenho, né? Que é a fisionomia da imagem da tatuagem. É muito importante que fique nítido, né? Então você tem que tomar um cuidado todo especial na hora de fazer esse trabalho, para que você consiga deixar o mais próximo possível do desenho original. Esse tipo de sombreado usado cruzado, né? Ele é feito cruzado. Primeiro você faz numa posição, depois você volta fazendo o traçado cruzado, como se fosse a técnica da Ashura. A Ashura ela é dessa maneira também, só que ao invés de ser pontilhismo, ela é traços, né? Então esse tipo de trabalho é bem parecido com a Ashura, porque você vai fazer para uma posição e depois você vai cortar ela ao contrário para que você possa dar aquela sobreposição e manter uma ideia de relevo ali naquela parte onde você sombreou. Agora sim, então fazendo já as partes mais escuras para poder dar uma sobreposição entre as partes da juba do leão, né? Então você tem que fazer as mechas, algumas partes mais escuras, para que dê uma qualidade, um efeito bacana. Então você vai passar várias vezes, tomando muito cuidado para não ficar muito escuro, para não ficar fora do padrão que você está fazendo. Então algumas partes tem realmente que fazer um contorninho um pouco mais grosso e preencher na parte de baixo para que fique esse efeito, né, de pelos, para dar o movimento dos pelos.
mesmo sendo um tipo de trabalho bem complexo, bem minucioso, difícil de fazer e que requer bastante tempo, é um trabalho bem compensador que vai valorizar muito a sua arte como profissional. Então, eu recomendo que você teste bastante esse tipo de trabalho, se você gostou, se você quer realmente seguir adiante com essa técnica também, né, oferecer esse tipo de trabalho para os seus clientes. É uma técnica muito bacana e que vale a pena você exercer, ok? Então, olha aí, ficou essas dicas aí, espero que você tenha gostado e vamos para mais outras aulas em breve aí. Continua agora até a finalização. Um grande abraço aí e te vejo na próxima aula. This is the ending fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire in the trees, and I see fire. Hollow souls, I see fire. Blood in the breeze, and I hope that you remember.